Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é domingão, a gente tem 8 jogos pela rodada. Vou te passar uma análise, um palpite. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da rodada completa da NBA aqui para vocês. E galera, domingão tem 8 jogos pelo card. Hoje eu vou analisar jogo por jogo com vocês, te passar aquele palpite no final. E para você que também gosta de palpite em jogador múltipla bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo, incluindo minha dica do dia. Daqui a pouco vai estar de graça para vocês, é o primeiro link da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Sem muita enrolação, bora começar a analisar com o jogo Sacramento Kings e Detroit Pistons. E galera, o Sacramento Kings chega pressionado por uma fase bem negativa, com 11 derrotas em 15 jogos, mas o desempenho recente não foi tão ruim quanto os resultados indicam. Contra o Cleveland Cavaliers, mesmo fora de casa, esse time foi competitivo, começou muito forte ofensivamente, marcou 71 pontos no primeiro tempo e chegou a liderar o jogo. O grande problema voltou a ser o terceiro quarto, onde o time caiu de produção, permitiu a virada e precisou correr atrás novamente. Mesmo assim, o Sacramento Kings mostrou resiliência, cortou a diferença para apenas 2 pontos no último quarto e competiu até o fim. E a volta de Domantas Sabonis dá outra cara a esse time, melhora a leitura ofensiva, aumenta o poder de criação, mesmo vindo do banco. E galera, o problema aqui é a consistência ao longo dos 48 minutos, algo que está faltando nessa sequência ruim do Sacramento Kings, tá? Já o Detroit Pistons vive aí um momento bem melhor. O time vinha de 7 vitórias em 9 jogos antes de perder para o Rockets. Jogando em casa, o time tem saído muito bem aí, mostrado muito sólido aí, mas essa última derrota também expôs algumas dificuldades ofensivas, principalmente no aproveitamento de 3 pontos e na queda de rendimento que tiveram no terceiro quarto. Mesmo assim, o contexto geral ainda favorece Detroit, especialmente pelo momento coletivo e pelo mando de quadra. Então, para hoje, a tendência é de vitória do Pistons, mas com o Kings competitivo o suficiente para não ser atropelado, tá? Especialmente pelo que vem mostrando aí, mesmo nas derrotas. A linha tá gigante para eles hoje, então vou com Kings aqui no papel de azarão e o meu palpite vai ser Sacramento Kings mais 17.5. Olha que tamanho de handicap. Eles podem perder por até 17 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Sacramento Kings aqui e bora analisar o segundo jogo do dia. Vamos lá. E agora a gente vai seguir para a análise do jogo 2 de hoje, o confronto Denver Nuggets contra Memphis Grizzlies. E galera, o time do Denver Nuggets vive uma fase aí bem positiva no geral, chega com 8 vitórias nos últimos 11 jogos e vem de um resultado extremamente simbólico fora de casa, contra o Milwaukee Bucks. E mesmo com aproveitamento ofensivo baixo, o Nuggets venceu pela defesa, controlando completamente os 3 primeiros quartos e abrindo aí uma vantagem enorme, que foi decisiva no final do jogo, tá? E rapaziada, esse jogo deixou clara, né, a identidade recente do time de Denver. Quando o time consegue defender em alto nível, mesmo desfalcado, ele compete com qualquer equipe da liga. A possível volta de Jamal Murray também aumenta ainda mais o teto dessa equipe, que já vem mostrando muita organização e maturidade, tá? Uma equipe que mesmo desfalcada fez jogos incríveis aí. Já o Memphis Grizzlies, por outro lado, atravessa um momento complicado, já são 9 derrotas nos últimos 12 jogos e o time voltou a sofrer para fechar as partidas. Contra o New Orleans Pelicans, abriu vantagem, jogou bem no primeiro tempo, mas desmoronou no último quarto e deixou escapar mais uma vitória em casa. E galera, mesmo com mando de quadra, o time de Memphis não passa confiança, principalmente pela dificuldade de sustentar intensidade até o fim. O Denver Nuggets chega mais organizado, mais confiante, com um padrão defensivo muito claro. E é por isso então que o meu palpite aqui vai ser Denver Nuggets mais 6.5. Podem perder por até 6 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Denver Nuggets aqui e bora para a terceira análise do dia. Vamos lá.
E agora vamos falar de Golden State Warriors contra Minnesota Timberwolves para o jogo 3. E galera, o Golden State Warriors vinha jogando aí um dos seus melhores basquetes da temporada, tá? Mas tudo mudou com a lesão que encerrou a temporada de Jimmy Butler e tá fora. Desde então, o time caiu muito defensivamente, algo que ficou claro nas últimas 2 semanas aí, e mesmo com boas atuações absurdas do Stephen Curry, o time não consegue fechar os jogos, tá tendo muita dificuldade no final. Contra o Dallas Mavericks, o Golden State Warriors foi excelente no terceiro quarto. Virou o jogo, mas no último período simplesmente não conseguiu parar mais ninguém, sofreu 39 pontos. E esse padrão preocupa, ainda mais em um time que já depende demais da bola de 3 e pontua muito pouco no garrafão. E galera, o Minnesota Timberwolves também vive aí uma fase ruim, são 4 derrotas seguidas, mas o desempenho não tem sido tão desastroso. Contra o Bulls, o time de Minnesota liderou boa parte do jogo e só perdeu nos minutos finais depois de uma sequência bem negativa. O time segue sendo competitivo, especialmente ofensivamente, o poder de fogo é absurdo. Jogando em casa, mais inteiro fisicamente, enfrentando o Golden State Warriors muito fragilizado defensivamente, o Wolves aparece como uma vantagem clara nesse matchup. E é por isso, então, que o meu palpite aqui vai ser Minnesota Timberwolves, menos 3.5. 3.5. Eles devem vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Wolves. E agora, bora pro quarto jogo da noite. Vamos lá! E agora falando de Dallas Mavericks contra Milwaukee Bucks. E galera, o time de Dallas vive um momento melhor do que o Bucks, mesmo vindo de uma derrota extremamente dolorosa na noite anterior. Contra o Lakers, o Mavericks dominou completamente o terceiro quarto, abriu 15 pontos no último período, mas sofreu um colapso total nos minutos finais e perdeu um jogo que estava praticamente ganho já, tá? E galera, apesar disso, o time segue sendo competitivo, com uma boa distribuição ofensiva e capacidade de controlar os jogos por longos períodos, tá? E mesmo desfalcado e jogando em back-to-back, Dallas tem mostrado mais organização que o adversário, rapaziada. E pessoal, o Milwaukee Bucks vive aí uma fase muito ruim, são 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Contra o Denver Nuggets, o time começou mal, caiu em uma desvantagem enorme e só reagiu no último quarto, quando já era tarde demais e não dava para acompanhar. E esse padrão de entrar desligado nas partidas tem se repetido cada vez mais nos jogos. Com Giannis Antetokounmpo fora e um elenco claramente instável, o Bucks perde muito em presença e liderança. O cenário aponta para um jogo equilibrado, mas com Dallas em condições reais de competir até o fim. Então, meu palpite aqui vai ser Dallas Mavericks mais 5.5. Eles podem perder por até 5 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Mavericks aqui e bora pro quarto jogo do dia. Vamos lá, pro quinto, né? Pro quinto jogo do dia. Vamos lá. E galera, agora a gente vai analisar o confronto Toronto Raptors contra o Oklahoma City Thunder. E pessoal, o time de Toronto chega muito confiante, embalado por 3 vitórias seguidas, incluindo um grande desempenho fora de casa. Contra o Trail Blazers, o Raptors controlou o jogo desde o início, defendeu em alto nível e explodiu no último quarto para vencer com muita autoridade. Já o Oklahoma City Thunder, por sua vez, segue como uma das equipes mais consistentes da liga, mesmo na derrota recente, mostrou muita força ofensiva desde o primeiro quarto e quase conseguiu segurar o jogo até o fim. Jogando em casa, a tendência é de um início forte novamente. E galera, a diferença técnica é clara, o Oklahoma City Thunder é favorito para vencer, porém o momento de confiança do Raptors e a capacidade de competir defensivamente indicam mais do que o time pode resistir, mais do que a linha sugere, tá? Então, o handicap tá gigante e eu vou com um azarão aqui. Toronto Raptors mais 16.5 vai ser minha escolha para esse jogo de hoje. Toronto pode perder por até 16 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada, beleza? Então, vou com o Raptors aqui e bora para análise do sexto jogo da rodada. Vamos lá! E para o jogo 6, a gente vai analisar New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs.
E galera, o Pelicans finalmente venceu depois de uma sequência muito ruim, com uma atuação ofensiva absurda no último quarto contra o Memphis Grizzlies. O time mostrou poder de reação, virou um jogo difícil fora de casa e teve grandes atuações individuais. Apesar disso, é preciso colocar um contexto aqui, tá? Foi um jogo fora da curva contra um adversário desfalcado e um histórico recente do Pelicans ainda de muita inconsistência, principalmente na defesa. Já o San Antonio Spurs vive um momento completamente diferente. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos, com atuações muito sólidas dos dois lados da quadra, e contra o Utah Jazz o time foi dominante, eficiente ofensivamente e extremamente forte na defesa no último quarto. E pessoal, jogando em casa, mais inteiro, em clara ascensão, o Spurs aparece com a vantagem significativa nesse confronto e é o melhor e mais sólido time aqui. Então, meu palpite vai ser San Antonio Spurs, menos 8,5. O Spurs deve vencer por pelo menos 9 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Spurs aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos pro jogo 7, bora lá! Agora falando de Miami Heat contra Phoenix Suns. Galera, o Miami Heat vem de uma atuação absurda na noite passada, com uma das melhores do time aí de toda a temporada. Dominou o Utah Jazz, controlou o jogo desde cedo e manteve intensidade até o fim, com um ótimo desempenho coletivo. Mesmo assim, o contexto pesa para hoje. É o segundo jogo de um back-to-back, o time segue desfalcado e enfrenta um adversário muito mais consistente ao longo da temporada. E galera, o Phoenix Suns, apesar da derrota recente, segue aí como um dos times mais confiáveis do Oeste, especialmente jogando em casa. E mesmo com a ausência de Devin Booker, o time tem estrutura para controlar o jogo e aproveitar o desgaste dos adversários, tá? Então, meu palpite aqui vai ser Phoenix Suns para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Suns e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E agora bora analisar então o último jogo da rodada. Vamos falar de Brooklyn Nets contra Los Angeles Clippers. E galera, o Brooklyn Nets vive uma péssima fase aí, com 12 derrotas nos últimos 14 jogos, mas a última atuação trouxe um raro sinal positivo. Contra o Celtics, o time brigou, buscou a reação e levou o jogo para 2 prorrogações, mostrando competitividade. Ainda assim, esse tipo de atuação tem sido exceção. A falta de consistência e a dificuldade de fechar os jogos seguem sendo marcas desse time. E galera, o Clippers, ao contrário, vive aí um dos melhores momentos da temporada. São 14 vitórias nos últimos 17 jogos, com domínio desde o início das partidas e controle de ritmo. E mesmo com uma queda no último quarto contra o Lakers, o time conseguiu administrar a vantagem e confirmar a vitória. Jogando em casa e muito mais estável, o Clippers tem tudo para vencer e cobrir a linha aqui. Então, meu palpite vai ser Los Angeles Clippers menos 4,5. O Clippers deve vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Clippers aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. E se você quiser mais palpite em jogador e multiplay bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, entra no grupo gratuito e vem pegar minhas entradas de hoje, porque daqui a pouco eu tô soltando minha dica do dia de graça pra vocês. E ó, se gostou, não esquece de deixar aquele like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise por aqui, todo dia mesmo eu analiso a rodada completa com vocês. Então, já se inscreve e ativa o sininho aí. Galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!